É impossível não se incomodar ao ver pessoas jogando dinheiro no mercado financeiro como se estivessem alimentando uma máquina caça-níquel. Enquanto isso, o cartão de crédito segue ali, cobrando juros absurdos e rindo da situação. É como tentar encher um balde furado e se perguntar por que nada anda para frente. O mais curioso é que essas mesmas pessoas ignoram completamente a ordem certa das coisas. Querem investir, querem enriquecer rápido, mas pulam etapas básicas que fazem toda a diferença. Construir patrimônio não é sobre emoção, é sobre sequência e disciplina. Muita gente acha que investir é só escolher ações ou entrar na moda da criptomoeda do momento. Só que investir sem base é como acelerar um carro com o freio de mão puxado. O esforço existe, mas o resultado simplesmente não aparece. Existe uma realidade chocante que quase ninguém comenta. Uma em cada 3 pessoas nos Estados Unidos não tem nenhuma reserva de emergência. A mediana guardada para imprevistos gira em torno de $500, menos do que a parcela mensal de muitos carros. Mesmo assim, essas pessoas querem saber se é melhor comprar ações individuais ou apostar em ativos super voláteis. É o equivalente a pensar em comprar um carro esportivo enquanto o veículo atual mal consegue sair da garagem. A verdade é que existe uma ordem ideal para investir o dinheiro. Seguir essa sequência pode economizar dezenas de milhares de dólares ao longo da vida e acelerar muito a caminhada rumo à independência financeira. O problema é que essa ordem não é empolgante. Ela exige fazer o básico, o chato e o que ninguém gosta de mostrar em rede social. Quitar dívidas, criar reserva, aproveitar benefícios fiscais. Nada disso gera conversa animada no bar, mas tudo isso constrói riqueza real. Ignorar essa sequência custa caro. Cada mês carregando dívida de cartão de crédito com juros acima de 20% é um mês jogando dinheiro fora. Nenhum investimento comum cresce tão rápido quanto essa dívida. Cada mês, sem aproveitar o dinheiro que a empresa oferece como contrapartida, é literalmente dinheiro deixado na mesa. E cada real investido fora de contas com benefício fiscal antes da hora é imposto pago sem necessidade. Antes de investir um único centavo, o primeiro passo é criar uma reserva de emergência. Pode parecer entediante, mas ela é o alicerce de toda a estrutura financeira. Sem isso, qualquer imprevisto vira um desastre. A reserva de emergência não serve apenas para pagar despesas inesperadas, ela protege a mente. Sem essa segurança, qualquer problema vira desespero e decisões ruins passam a parecer soluções aceitáveis. Quando o carro quebra ou surge uma despesa médica, quem tem reserva não precisa vender investimentos no pior momento nem recorrer a crédito caro. Isso evita erros que atrasam anos de progresso financeiro. A dúvida mais comum é sobre o valor ideal da reserva. Falar em 3 a 6 meses de despesas soa bonito, mas é vago demais. O valor certo depende da estabilidade da renda e do nível de segurança do trabalho. Quem tem emprego estável pode se sentir confortável com 3 meses de despesas. Quem trabalha como autônomo ou em setores instáveis talvez precise de 6 meses ou até mais. Uma abordagem prática funciona melhor. Começar juntando o equivalente a $1.000 o mais rápido possível. Depois avançar para 1 mês de despesas. A partir daí, construir gradualmente até chegar a 3 meses. Estudos recentes mostram algo interessante. Pessoas com pelo menos $2.000 guardados para emergências apresentam níveis de bem-estar financeiro muito maiores do que quem não tem nada reservado. O impacto psicológico desse colchão é enorme. Com a reserva pronta, o próximo passo é inegociável. Eliminar dívidas de juros altos antes de pensar em qualquer outro investimento. Juros acima de cerca de 8% já entram nessa categoria. O vilão clássico é o cartão de crédito. Juros médios acima de 20% transformam qualquer dívida em um problema sério. Investir enquanto carrega esse tipo de dívida é como correr com peso nas costas. Pagar uma dívida com juros altos é um retorno garantido. Cada real usado para quitar esse débito rende exatamente a taxa de juros cobrada, sem risco nenhum. Pouquíssimos investimentos oferecem algo parecido. A estratégia mais eficiente é simples. Listar todas as dívidas, pagar o mínimo em todas e direcionar todo o dinheiro extra para a dívida com maior taxa de juros. Esse método economiza mais dinheiro ao longo do tempo. Existe uma exceção importante nessa regra e ela muda tudo. Se a empresa oferece contribuição equivalente para a aposentadoria, vale a pena contribuir o suficiente para receber o valor máximo, mesmo antes de quitar todas as dívidas. Isso acontece porque a contrapartida do empregador é um retorno imediato gigantesco. Em muitos casos, cada real investido vira 2. Nenhuma dívida de juros altos supera esse benefício. Um exemplo comum é a empresa que contribui com 50 centavos para cada dólar investido até 6% do salário. Para quem ganha $50.000 por ano, isso significa dinheiro grátis entrando todos os meses. O segredo é simples: contribuir apenas o suficiente para receber o valor máximo da empresa. Depois disso, todo o foco volta para eliminar as dívidas restantes o mais rápido possível.
Com reserva de emergência, dívidas sob controle e contribuição da empresa garantida, a base financeira está sólida. A partir daqui, começa a fase de otimização tributária, onde muita gente erra feio. O próximo passo é maximizar a conta individual de aposentadoria. Ela vem antes de aumentar os aportes no plano da empresa porque oferece mais controle e, geralmente, custos muito menores. Planos corporativos costumam limitar as opções e cobrar taxas elevadas que corroem os ganhos ao longo dos anos. Já uma conta individual permite investir em fundos de baixo custo que preservam o crescimento do patrimônio. Diferenças pequenas de taxas parecem inofensivas no curto prazo, mas ao longo de décadas podem significar dezenas de milhares de dólares a menos no bolso. O limite de contribuição para o ano de 2025 é de $7.000, ou $8.000 para quem tem 50 anos ou mais. Essa contribuição extra existe para ajudar quem está mais perto da aposentadoria. Depois de atingir esse limite, faz sentido voltar ao plano da empresa e aumentar os aportes além da contrapartida. Nesse ponto surge outra decisão importante: escolher entre contas tradicionais e contas do tipo Roth. A escolha entre pagar imposto agora ou no futuro confunde muita gente. Contas tradicionais reduzem o imposto hoje, mas cobram na retirada. Contas Roth cobram imposto agora e liberam saques livres no futuro. Quem está em uma faixa de imposto alta hoje tende a se beneficiar mais das contas tradicionais. Quem está começando a carreira e paga pouco imposto costuma se favorecer mais das contas Roth. Prever o futuro tributário é difícil. Por isso, dividir os aportes entre os dois tipos cria flexibilidade e reduz riscos lá na frente. Existe ainda uma ferramenta poderosa que quase ninguém usa direito: a conta de poupança para a saúde. Ela oferece vantagens fiscais únicas para quem se enquadra nas regras. Contribuições reduzem impostos, os investimentos crescem sem tributação e os saques para despesas médicas são totalmente livres de impostos. Nenhuma outra conta oferece esse trio de benefícios. Para 2025, o limite é de $4.300 para a cobertura individual ou $8.550 para famílias. É preciso ter um plano de saúde com franquia alta para usar essa conta. Para quem é jovem e saudável, essa pode ser uma das melhores estratégias de aposentadoria existentes. O ideal é pagar despesas médicas do bolso e deixar esse dinheiro investido. Guardar recibos permite reembolsos no futuro, mesmo décadas depois. Isso transforma essa conta em uma reserva estratégica para o envelhecimento. Após os 65 anos, o dinheiro pode ser usado para qualquer finalidade, pagando imposto apenas se não for para a saúde. Como gastos médicos são quase inevitáveis, esse dinheiro vira um escudo poderoso. Depois de maximizar essa conta, o próximo passo é completar os aportes no plano de aposentadoria da empresa, até o limite anual permitido. Nesse estágio, uma grande parte da renda está protegida de impostos. Pouca gente chega até aqui. A maioria não consegue nem aproveitar todos os benefícios básicos disponíveis. Quem segue toda essa sequência entra em um grupo muito seleto de poupadores. Isso aumenta drasticamente as chances de uma aposentadoria tranquila e sem sustos financeiros. Cada etapa fortalece a anterior. A reserva protege contra imprevistos. A eliminação de dívidas impede vazamento de dinheiro. Os benefícios fiscais aceleram o crescimento. Somente depois de tudo isso faz sentido investir em contas tributáveis. É aí que entram ações individuais, fundos, criptomoedas e outras apostas mais flexíveis. Essas contas oferecem liberdade total, mas cobram um preço alto em impostos. Cada ganho realizado gera tributação, o que reduz bastante o crescimento ao longo do tempo. A diferença entre investir com e sem eficiência fiscal é enorme. Ao longo de décadas, o imposto pago pode consumir centenas de milhares de dólares em potencial de crescimento. Mesmo assim, contas tributáveis têm seu papel. Elas permitem acesso ao dinheiro antes da aposentadoria, ajudam em objetivos de médio prazo e facilitam o planejamento sucessório. O erro está em começar por elas. Sem base, sem proteção e sem eficiência, o investimento vira apenas um passatempo caro. Seguir a ordem correta muda completamente o jogo. Reserva de emergência, dívidas controladas, contrapartida da empresa, contas individuais, saúde, aposentadoria e só então investimentos livres. Quem faz o básico bem feito constrói riqueza de verdade, enquanto os outros continuam tentando adivinhar qual será a próxima ação milagrosa. O futuro agradece cada decisão chata tomada no começo. O grande segredo é entender que riqueza não nasce de atalhos, mas de estrutura. Quem pula etapas costuma até ganhar dinheiro em algum momento, mas quase sempre perde tudo depois por falta de base. Investir sem reserva é viver no limite. Investir com dívidas é andar para trás. Investir sem eficiência fiscal é trabalhar mais para ficar com menos. Tudo isso é invisível no curto prazo, mas devastador no longo prazo. A maioria das pessoas quer emoção, não resultado.
Quer contar histórias de ganhos rápidos, não falar sobre quitar cartão, guardar dinheiro e respeitar limites. Só que o dinheiro respeita lógica, não empolgação. Quem entende essa sequência, começa a jogar outro jogo. Um jogo em que o risco é controlado, o crescimento é consistente e o progresso não depende de sorte. Enquanto muitos discutem qual ativo vai explodir no próximo ano, quem segue essa ordem está silenciosamente construindo patrimônio, mês após mês, sem precisar acertar o próximo grande movimento do mercado. Existe algo libertador em saber que o plano funciona mesmo sem genialidade. Não é preciso prever crises, nem antecipar tendências, nem passar o dia olhando gráficos. Basta seguir o processo. Cada etapa bem feita reduz a necessidade de decisões difíceis no futuro. Menos estresse, menos arrependimento, menos noites sem dormir por causa de dinheiro. Com o tempo, os juros deixam de ser inimigos e passam a trabalhar a favor. O dinheiro começa a crescer por conta própria, sem esforço extra. É nesse ponto que muita gente se surpreende. A riqueza não chega com um evento grandioso, mas com consistência silenciosa. Quando se percebe, ela já está ali. Quem entende isso para de correr atrás de promessas milagrosas e começa a respeitar o poder das decisões repetidas ao longo dos anos. O mais irônico é que tudo isso é simples, não fácil, mas simples. A dificuldade está em fazer o óbvio quando ninguém está olhando. Ignorar modismos é uma vantagem competitiva. Resistir à comparação é uma forma de proteção emocional e financeira. Enquanto alguns tentam enriquecer rápido, outros constroem algo que dura, e no final são esses que chegam onde querem. O dinheiro não recompensa pressa, ele recompensa ordem, paciência e clareza. Quem segue essa lógica não precisa de sorte, precisa apenas de tempo. Se existir uma mensagem central em tudo isso, é esta: fazer o básico bem feito vence quase todas as estratégias complicadas. A base sustenta o topo, sempre, sem exceções. Quem começa certo termina forte, e quem respeita a ordem constrói liberdade. O resto é barulho. Com o passar dos anos, a diferença entre quem respeitou a ordem e quem ignorou fica gritante. Não porque um ganhou mais, mas porque um errou menos. Erros financeiros custam tempo. E tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Cada decisão mal pensada empurra objetivos para mais longe. Quem constrói patrimônio do jeito certo não vive apagando incêndio. Vive ajustando detalhes. Isso muda completamente a relação com o dinheiro. O foco deixa de ser sobreviver ao próximo imprevisto e passa a ser escolher caminhos. Escolher quando trabalhar, onde investir e como viver. Essa liberdade não surge de um grande acerto, ela nasce da ausência de grandes erros. Existe uma falsa ideia de que disciplina financeira limita a vida. Na prática, acontece o oposto. A disciplina cria opções. Quando não há dívidas sufocando, quando existe reserva, quando os investimentos crescem de forma organizada, as decisões ficam mais leves. Viajar deixa de ser culpa. Descansar deixa de ser medo. Planejar deixa de ser ansiedade. O dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma ferramenta silenciosa trabalhando nos bastidores. E isso só acontece porque a base foi respeitada desde o início. O mercado financeiro sempre vai existir. Sempre vai ter uma nova tendência, um novo ativo, uma nova promessa de retorno rápido. Mas quem entende a ordem correta não se sente pressionado a participar de tudo. Só participa do que faz sentido. Essa calma é uma vantagem enorme. Ela protege contra decisões impulsivas e arrependimentos caros. Enquanto muitos correm atrás de oportunidades, quem tem estrutura escolhe com tranquilidade. E escolher com tranquilidade é um privilégio construído, não comprado. No fim das contas, investir não é sobre ganhar dinheiro rápido. É sobre não perder o que já foi conquistado. É sobre criar um sistema que funcione mesmo nos dias ruins, mesmo nos anos difíceis, mesmo quando tudo parece incerto. Quem entende isso não precisa de motivação constante, precisa apenas continuar. A riqueza cresce quando o comportamento é consistente. E consistência sempre vence intensidade. Seguir a ordem correta não garante luxo, mas garante estabilidade. Não promete ostentação, mas entrega liberdade. Quem faz o básico direito constrói algo que não depende de sorte, moda ou timing perfeito. Constrói tranquilidade. Constrói futuro. Existe um ponto em que o dinheiro deixa de ser o centro das preocupações. Não porque virou abundante da noite para o dia, mas porque passou a ser previsível. Quando as finanças entram em ordem, a vida desacelera. As decisões ficam mais racionais. O medo de errar diminui porque os erros já não são fatais. Esse é o momento em que muita gente percebe que nunca foi sobre ficar rico rápido. Sempre foi sobre não quebrar no meio do caminho. Quem respeitou a sequência entende isso antes dos outros. Aprende que estabilidade vale mais do que histórias impressionantes. E essa percepção muda completamente a forma de lidar com o dinheiro. O comportamento passa a ser mais importante do que qualquer investimento específico. A disciplina vence a genialidade.
Não importa quantas oportunidades apareçam, sem estrutura, todas viram risco. Com estrutura, até decisões simples funcionam. A diferença não está no acesso à informação. Está na execução do básico quando ninguém está observando. Enquanto alguns vivem pulando de estratégia em estratégia, outros seguem o plano e colhem resultados consistentes. E esses resultados raramente fazem barulho, mas fazem diferença. O tempo começa a trabalhar a favor. Pequenos aportes, feitos com regularidade, ganham força ao longo dos anos. O dinheiro cresce porque não precisa ser interrompido para cobrir emergências ou apagar erros do passado. Cada ciclo reforça o anterior. Cada ano bem feito facilita o próximo. É assim que patrimônio real é construído. Sem atalhos, sem promessas milagrosas. Apenas com ordem, paciência e repetição. Quem chega nesse estágio percebe algo curioso. A comparação perde força. Não importa mais o que os outros estão comprando, investindo ou exibindo. O foco muda para objetivos próprios. O dinheiro deixa de ser símbolo de status e passa a ser sinônimo de escolha. Escolher trabalhar menos. Escolher mudar de área. Escolher dizer não. Essa liberdade não aparece de repente. Ela é construída em silêncio. No final, tudo se resume a respeitar o processo. Fazer o simples quando o simples parece lento. Manter a ordem quando o caos parece mais empolgante. Confiar que consistência vence pressa. Porque vence. Sempre vence. Chega um momento em que a tranquilidade financeira começa a se refletir em outras áreas da vida. O estresse diminui. A tomada de decisão melhora. A confiança aumenta. Isso acontece porque o dinheiro deixa de ser uma ameaça constante. Ele passa a cumprir o papel que sempre deveria ter tido: apoiar a vida, não controlá-la. Quem construiu essa base não vive com medo do próximo mês. Vive com clareza sobre o próximo passo. E essa clareza é extremamente poderosa. A maioria das pessoas nunca chega nesse ponto porque desiste cedo demais. Não por falta de capacidade, mas por impaciência. Querem resultados visíveis antes do tempo. Querem validação externa antes da consolidação interna. Mas finanças pessoais não recompensam ansiedade. Recompensam constância. Quem aceita isso avança mais rápido, justamente porque para de lutar contra o processo. Outro efeito curioso aparece com o tempo. O dinheiro começa a atrair menos emoção. Ganhos não geram euforia exagerada. Quedas não geram pânico. Tudo passa a ser visto como parte do caminho. Esse equilíbrio protege contra decisões impulsivas, tanto nos momentos bons quanto nos ruins. E essa estabilidade emocional vale tanto quanto qualquer rentabilidade. A liberdade financeira real não é sobre parar de trabalhar imediatamente. É sobre não ser refém. Não ser refém de dívidas. Não ser refém de um salário. Não ser refém do medo. É poder escolher continuar ou mudar. Ficar ou sair. Aceitar ou recusar. E essas escolhas só existem quando a ordem foi respeitada desde o começo. No fundo, tudo isso é sobre responsabilidade. Não aquela pesada e punitiva, mas a que liberta. Assumir controle hoje para não viver limitado amanhã. Trocar gratificação imediata por tranquilidade duradoura. Porque quem entende o jogo cedo não precisa correr depois. E quem respeita o processo constrói algo que não desmorona. Com o passar do tempo, fica claro que dinheiro não é o objetivo final. É apenas o meio que sustenta escolhas melhores. Quando a base financeira está sólida, decisões deixam de ser tomadas por medo, passam a ser tomadas por intenção. Essa mudança é sutil, mas profunda. Ela redefine prioridades e muda completamente a forma de enxergar trabalho, consumo e futuro. O dinheiro deixa de ser urgência e vira estratégia. E estratégia sempre vence improviso. Outra coisa interessante acontece nesse estágio. A necessidade de provar algo para alguém simplesmente desaparece. Não existe mais pressão para acompanhar padrões irreais ou estilos de vida que não fazem sentido. O foco sai da comparação e vai para a coerência. Coerência entre o que se ganha, o que se gasta e o que se constrói. E isso traz uma paz difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. Quem chega até aqui entende que a maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidade, mas por desorganização. Ganhar mais não resolve bagunça financeira. Investir melhor não corrige falta de base. Somente ordem sustenta crescimento. Sem ela, qualquer avanço é temporário. Com ela, até passos pequenos se acumulam. Existe também um ganho invisível nesse processo: autoconfiança. Não aquela baseada em saldo bancário, mas a que nasce do controle. Saber que imprevistos não destroem tudo. Saber que erros não comprometem o todo. Essa segurança muda postura, conversas e até decisões profissionais. E ela não depende de sorte, depende de método. No fim, tudo converge para o mesmo ponto. Respeitar a ordem não é conservadorismo, é inteligência prática. Não é lentidão, é eficiência no longo prazo. Quem entende isso para de buscar fórmulas mágicas e começa a construir algo que realmente funciona, algo estável, algo duradouro,
algo livre. Existe uma falsa impressão de que organização financeira limita sonhos. Na prática, ela amplia possibilidades. Quando o dinheiro está sob controle, sonhos deixam de ser fantasias distantes e passam a virar projetos concretos. Projetos têm prazo, estratégia e direção. Fantasias só têm desejo. Quem constrói patrimônio do jeito certo aprende a transformar vontade em plano. E plano bem feito reduz medo. Outra mudança importante acontece na relação com o risco. Ele deixa de ser atraente por si só. Risco passa a ser algo calculado, consciente e escolhido, não algo aceito por desespero ou empolgação. Isso protege contra apostas impulsivas que parecem inteligentes no curto prazo, mas cobram um preço alto depois. A maturidade financeira aparece quando nem toda oportunidade precisa ser aproveitada. Saber dizer não é uma habilidade valiosa. O dinheiro começa a trabalhar de forma silenciosa. Não chama a atenção, não gera ansiedade, não exige vigilância constante. Ele cresce porque tem tempo, constância e proteção. Enquanto isso, a vida segue mais leve, menos urgência, menos pressão. As decisões deixam de ser reativas e passam a ser estratégicas. E isso muda tudo. Quem observa de fora pode até achar que nada extraordinário está acontecendo. Mas por dentro, a estrutura está ficando cada vez mais forte. Como uma construção sólida que não impressiona no começo, mas resiste a qualquer tempestade. Essa é a diferença entre parecer bem financeiramente e realmente estar bem. E essa diferença só aparece com o tempo. No final das contas, construir riqueza é um processo interno antes de ser externo. Começa com ordem, passa por disciplina e se sustenta com constância. Não exige genialidade, exige compromisso. Não depende de sorte, depende de comportamento. E quem entende isso cedo não precisa correr depois, porque quando a base é forte, o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser escolha. Com o tempo, fica evidente que a maior vantagem financeira não é ganhar mais, mas errar menos. Evitar erros grandes protege anos de esforço. Um único deslize pode apagar uma década inteira de disciplina. Quem respeita a ordem aprende a proteger o que construiu antes de tentar acelerar o crescimento. Essa mentalidade muda completamente o jogo, porque crescimento sustentável sempre começa com proteção. A maioria das histórias de fracasso financeiro não começa com falta de renda. Começa com decisões fora de sequência. Investir antes de quitar dívidas, gastar antes de organizar, arriscar antes de estruturar. Esses erros parecem pequenos no início, mas se acumulam de forma silenciosa. Quando o impacto aparece, já é tarde demais para corrigir rápido. Por isso, a ordem importa tanto. Outra percepção surge com clareza. Disciplina financeira não é privação eterna. Ela é troca consciente. Abrir mão agora para não depender depois. Quem entende isso para de ver o planejamento como castigo e passa a enxergar como liberdade em construção. Cada decisão correta vira um tijolo a mais na estrutura. E estruturas sólidas não caem com facilidade. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser um assunto sensível. Conversas sobre finanças não geram culpa, vergonha ou ansiedade. Existe clareza, existe controle, existe direção. Isso não significa perfeição, significa consciência. E consciência evita decisões impulsivas. No fundo, tudo converge para o mesmo princípio simples: ordem antes de ambição, base antes de velocidade, processo antes de resultado. Quem respeita essa lógica constrói algo que dura. E quem constrói algo que dura não precisa provar nada para ninguém. Porque a tranquilidade fala por si. Existe um momento em que a confiança deixa de depender de números específicos. Não importa mais o saldo exato ou a rentabilidade do mês. O que traz segurança é saber que existe um sistema funcionando. Um sistema que absorve impactos e segue em frente. Quando isso acontece, o dinheiro perde o poder de controlar emoções. Ele passa a ser apenas parte do cenário, não o centro da história. E essa mudança é libertadora. Quem chega nesse estágio percebe que a pressa era desnecessária. Os resultados vieram não por velocidade, mas por consistência. Cada decisão simples, repetida ao longo do tempo, construiu algo maior do que qualquer aposta ousada jamais conseguiria. O acúmulo silencioso vence o espetáculo barulhento. Sempre venceu. A clareza financeira também melhora a clareza de vida. Fica mais fácil dizer não para o que não faz sentido. Fica mais fácil sustentar escolhas próprias sem precisar de aprovação externa. O dinheiro deixa de ser uma fonte de conflito interno e passa a ser um aliado discreto. Muitos acreditam que estabilidade é sinônimo de acomodação. Mas estabilidade, quando bem construída, é plataforma para crescimento. Ela permite arriscar quando faz sentido, não quando é necessário. Permite crescer por escolha, não por desespero. E isso muda completamente a qualidade das decisões. No fim, a verdadeira vantagem não está no quanto se ganha, mas no quanto se mantém. Manter tranquilidade, manter controle, manter direção.
Quem entende isso cedo, constrói uma vida financeira previsível, no melhor sentido possível. Previsível porque é sólida, previsível porque é estruturada, previsível porque funciona. No final, tudo se resume a fazer o que funciona, mesmo quando parece simples demais. Respeitar a ordem não é falta de ambição, é maturidade. Não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar inteiro. Quem constrói base não depende de sorte, tendência ou timing perfeito. Depende de decisões repetidas feitas do jeito certo. O dinheiro não recompensa pressa, recompensa constância. Não premia quem tenta pular etapas, premia quem sustenta o processo. Enquanto muitos buscam atalhos, poucos constroem caminhos. E são esses poucos que chegam onde querem. Fazer o básico bem feito não chama atenção, mas sustenta tudo, sem ruído, sem promessas vazias, sem arrependimento. A ordem protege, a disciplina fortalece, a consistência liberta. Quem entende isso para de correr atrás do próximo movimento e começa a construir algo que não desmorona, algo estável, algo sólido, algo livre. E quando o futuro chega, não assusta, porque foi preparado, com calma, com método, com ordem.